Parece não, até tanto dano aqui, que até parece ninguém nota. Tanto, tanto, na embriaguez de encanto, é tanto, tanto faz, que ninguém sabe quem fez. Mundo gira, mundo, mundo vagabundo. Não olhe assim, não Bom dia, Angola. Bom dia, Lucas. Bom dia, Larida Luvumbo. Bom dia, Vem Suve. A nossa realizadora e o nosso técnico já aqui estão. O universo é escrita, o universo num livro. E para hoje nós temos uma surpresa, que já não é tão surpresa, porque nós falamos tanto do que iria acontecer hoje ao longo da semana. Temos dois convidados, teremos três, na verdade. Exatamente. Porque teremos uma dupla também de poetistas e teremos um escritor Água Lusa. Água Lusa. Teremos a nossa Karen Pacheco do coro. A Karen. Tanta coisa aqui
Então você já sabe tudo que irá acontecer hoje. Fique do outro lado, porque hoje será um dia incrível e histórico no Conversa Escrita. Histórico. Parece. E amanhã a Rádio Mozangala vai fazer os seus 9 anos. Ontem fizemos mesmo uma edição especial e a dupla do bem esteve aqui. Exatamente. Às 12 horas. Estivemos aqui e quando nos fomos, a rádio continuou com a programação especial com outros colegas nossos fantásticos. Foi feita. Olha, dizer aos nossos ouvintes que estão nos a acompanhar através da live, no Facebook, através do site, do aplicativo, participem do programa, mandem mensagens, façam perguntas aos nossos convidados e nós teremos muito gosto em comunicar, em transmitir aos nossos convidados. Exatamente, se você que está a acompanhar-nos a partir da live do Facebook, não se esqueça que pode também aceder ao nosso site, que é o www.muzangala.com, ou você que está no site, não se esqueça que pode ouvir e ver na live do Facebook. Também pode muito bem participar do programa ligando para o nosso contacto 936 16 13 13. Repito, 936 16 13 13. Você vai poder ligar para esse número, fazer perguntas aos nossos convidados ou mesmo falar comigo e com o Lucas. Agora nós vamos ouvir boa música, que já voltamos com os nossos convidados. Conversa Escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçula. E Piula, filho das matas sem fim, do Massabi com Chiquangaê, do Mayombe com Marfim, dos Incongo e dos Impinda, Satiens e Libuti, do Chiluango Saibon Peixe. Sai meu manjé. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Conversa Escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçula. Eu sou sim filho do campo, órfão de pai e mãe. Pra cá como eu avanço e ganhar a vida a pescar. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Sadienzo, Sadienzo, Ilibuti, Sadienzo, Sadienzo, Ilibuti, Sadienzo. Conversa Escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçula. Eu sou sim filho do campo, órfão de pai e mãe. Pra cá Congo eu avanço e ganhar a vida a pescar. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Quizaca. No Brasil eu enfrento porque a mim
conversa escrita. Porque a vida faz gente. Eu sou filho De Cabinda? Eu sou filho de... Lucas, para um cantor, tu és um bom escritor. Bom, pelo menos algum elogio. Né? Estamos de volta e já temos o nosso primeiro convidado em linha, Agualusa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mestre. Alô? Como está? E bem-vindo. Bem, obrigado. Tudo bem? Tudo Nós estamos sim. bem. Aqui fala Lucas Caçule e... Jamima Kiala. Ok, Lucas. Jamila? Jamima Kiala. Jamima, ok. Como se sente hoje? Tudo bem, tranquilo. Estou no Porto. Ontem estive na livraria Lelo a falar com leitores. A livraria Então, Lelo é foi uma boa fantástica. sessão. Livraria Lelo do Porto é aquela livraria que inspirou o Harry Potter, né? Aquele Sim. do Harry Potter. Boa. Boa. Olha, eu vou começar já com uma pergunta aqui, meio que rasteira. Ok. É o que dizem. Como lidar com a fama e com os leitores, com a interação dos leitores? O senhor é muito admirado a nível do mundo e tem aqui um monte de angolanos a querer falar também consigo. Eu queria saber como é que o senhor Agualusa domina, como é que consegue fazer a gestão dessa parte. Olha, a fama é relativa, não é? Com os escritores. Eu acho que famosos são os músicos, são os atores de cinema, etc. Escritor é uma fama relativa. O escritor, se tiver sorte, tem leitores, tem bons leitores, enfim, mas não chega exatamente a ser famoso. Não é? Mas somos muitos. Os teus leitores somos muitos. Muito obrigado. Fico feliz por saber. O importante é ter leitores e ter bons leitores, não é? Pois. Exatamente. Eu vou fazer uma outra pergunta e depois temos uma surpresa para si. Ok. Com qual dos seus personagens mais se identifica? Um pouco difícil de saber. Tem personagens que têm alguma coisa a ver comigo, que são, de certa forma, um alter ego, não é? Quer dizer, neste último romance tem um personagem que já vinha de 2 romances anteriores que tem mais a ver comigo em alguns aspectos, quer dizer, vamos dizer que partilhamos o mesmo passado de uma certa maneira, porque ele é do AMB, eu sou do AMB, ele é filho de um ferroviário, eu também, mas depois a seguir somos diferentes de personalidade, etc, etc. Então, é difícil dizer, e há personagens que aparentemente não têm a ver comigo, não é? Que são distantes e, no entanto, podem ter mais a ver em alguns aspectos do que outros. É difícil, eu acho que em todos os personagens há uma parte de mim, não é? Fantástico. A surpresa que nós temos para si é que hoje aqui está connosco uma leitora e fã sua, que também é escritora, que é a outra convidada, Karen Pacheco. Nós temos Alô? aqui, nós temos no estúdio uma escritora também, a Karen Pacheco, Ok. que está consigo no cartaz. E ela também é sua leitora e fã. Então nós vamos deixar esse momento para interação. Karen. Karen Ok, Pacheco, vamos. pode interagir. Bom dia, Agualusa. Eu estou muito nervosa por falar com ele. Bom dia. Não tem que estar nervosa. Pois. A sério, eu não costumo ficar sem palavras, mas ainda estou aqui toda espantada por estar a ouvir a sua voz. Tranquilo. A Karen vai começar a Pena chorar não daqui a podermos pouco. estar ao vivo, não é? Eu não sei. Aí vamos desmaiar todos. Vamos desmaiar todos. Eu também. Karen Pacheco, quer fazer É uma isso. pergunta em particular ao senhor Agualusa? Bem, eu não quero fazer uma pergunta, mas quero dizer algo que até há bocadinho eu falei no vídeo que nós fizemos juntos, que o Agualusa não me conhece, mas eu conheço o Agualusa e eu gosto muito de si porque durante um período da minha vida os seus livros acompanharam-me. Então eu sinto que me conhece, mesmo sem me conhecendo, e quero agradecer por escrever, porque eu sei que já deve ter ouvido várias vezes que escreve muito bem, mas realmente de coração o senhor escreve muito bem. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Muito feliz. Muito obrigado. Muito Nada. bonito isso. Nós já temos convidados, convidados não, ouvintes
a fazerem questões. Temos ouvintes no Facebook, no nosso aplicativo. Ok. Alzira Simões, tem aqui o... Olha, nem consigo ler mais, estou nervoso. Mas vou fazer uma pergunta de um dos ouvintes. A primeira pergunta, para já, ele diz que muitos dos livros do Agualusa incidem sobre fatos ocorridos há muito tempo. Como tem sido o seu acesso às fontes e como faz para encontrar? Tem tido dificuldades? Onde encontra os registros escritos? Essa é a primeira pergunta. Olha, o meu primeiro romance, que se chama A Conjura, é um romance passado em Luanda no final do século XIX. E para escrever esse romance eu li uma coleção de jornais angolanos antigos do século XIX, precisamente. Eu lembro-me de ter contado mais de 80 títulos de jornais publicados em Luanda entre 1880 e 1900, sendo que uma grande parte desses títulos eram dirigidos por jornalistas angolanos e tinham o contributo de jornalistas angolanos. E ao ler esses jornais, para mim foi aquilo que causou um grande impacto, porque Luanda era uma cidade pequena na época, né? E aquilo era quase como assistir a uma telenovela, porque rapidamente, lendo aqueles jornais, eu fiquei dentro daquela pequena sociedade luandense, não é? Então, jornais, para dizer isso, jornais, em primeiro lugar, jornais, quando não é uma época demasiado distante, como o século XIX, jornais são talvez a maior ajuda para um escritor, não é? Pois. Boa. Porque esses jornais contêm não só as grandes histórias da época, mas talvez mais importante ainda para um escritor, eles têm as pequenas histórias, não é? As pequenas intrigas. E isso acaba por ser mais útil para um escritor às vezes do que os grandes factos, não é? Também outra coisa que pode auxiliar muito um escritor e que a mim me auxiliou é a linguagem, não é? Encontrar ali o português utilizado em Angola, o português angolano do século XIX, não é? Na Rainha Ginga eu recorri a um livro absolutamente extraordinário, que é a História Geral das Guerras Angolanas do Cadornega. Esse é um livro incrível, porque é um livro publicado no século XVII, mas que já está escrito também num português totalmente angolanizado, com um português que tem um grande número de palavras que assimila, que integra um grande número de palavras em línguas nacionais, sobretudo no Quimbundo e em Kikongo. Então, esse livro também foi uma ajuda grande. Enfim, é isso, que às vezes testemunhos da época, se possível jornais, mas o escritor tem que ir à procura, né? Escrever um livro de época, um romance histórico, tem essa dificuldade, porque é preciso encontrar fontes, ter fontes, mas ao mesmo tempo é muito, muito aliciante. Boa. Está aqui alguma dica que nós podemos usar. Principalmente para vocês, escritores. Eu me estou a excluir dessa área. Olha quem está fugindo. Agualusa, outro ouvinte, Joaquim Caundo, pergunta: de todas as obras que escreveu, qual considera a sua obra-prima? Mas é outra pergunta difícil, não é? Quer dizer, há livros que eu gosto mais, há livros que eu já esqueci um pouco e depois, por alguma razão ou outra, volto não a reler, porque nunca reli um romance meu na íntegra, mas às vezes leio uma parte, leio outra. É difícil. Talvez o meu livro mais complexo, aquele que mais trabalho me deu, seja um romance chamado Barroco Tropical, que nem sequer teve muitos leitores, não é? nem recebeu prémios, ao contrário da Teoria Geral do Esquecimento ou do Vendedor de Passados, do Vendedor de Passados, que foram livros premiados internacionalmente, etc., e que tiveram e têm muitos leitores. Então, às vezes são livros que têm menos leitores, mas talvez sejam, não sei, este livro, Barroco Tropical, eu acho que é um livro mais difícil, mais sombrio também, mais difícil de ler, mas talvez seja um dos meus melhores livros, sim. Eu gosto muito desse livro. Eu também. Bom, vocês leram? Sim. Okay. Temos aqui ouvintes, Judite Costa, temos Lídio Muongo, temos Henrique Xavier da Silva, temos vários ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Façam questões ao escritor Agualusa. E ainda tem outra pergunta.
apesar de ser muito viajado, e esta aqui vem do Sérgio Fernandes, ele também que é escritor, ele perguntou, apesar de ser muito viajado e de não viver atualmente em Angola, continua a escrever preferencialmente sobre Angola. Por quê? Sente-se mais angolano do que um cidadão do mundo? Eu acho que não consigo escrever a não ser sobre Angola, na verdade. Não é? Acho que nós escrevemos sempre a partir do nosso lugar original, do nosso lugar de infância. E as outras histórias, às vezes encontro histórias interessantes. Agora estou a viver mais em Moçambique, na ilha de Moçambique. Mas a verdade é que eu muitas vezes não me reconheço nessas histórias. Ou seja, embora sejam boas histórias, mas não é exatamente o meu universo. Não é? Então eu acabo sempre por, de alguma maneira, retornar a Angola. Mesmo neste último romance, Os Vivos e os Outros, cuja ação decorre exatamente na ilha de Moçambique, enfim, durante um congresso de escritores africanos. Mas eu acho que talvez as personagens angolanas sejam as personagens que me deram mais prazer, não é, criar. Fantástico. Está a ser incrível falar consigo. Eu tenho tantas perguntas dos ouvintes minhas. E vamos ter de convidar o Sr. Agualusa a participar no outro programa. Exatamente, mas eu vou fazer agora uma pergunta. Com certeza, vamos a isso. Eu vou fazer uma pergunta que é mais minha do que dos ouvintes que eu estive aqui a recolher. Como gostaria de ser lembrado? Como? Gostaria de ser lembrado. Como gostaria de ser lembrado? É uma boa pergunta. Eu acho que gostaria de ser lembrado sobretudo como uma boa pessoa. Alguém que, não sei, é isso. Acho que mais importante do que ser um bom escritor é ser uma boa pessoa, não é? É ter conseguido trazer alguma alegria e alguma luz às outras pessoas, não é? Uau. Fantástico. Karen Pacheco, ainda tem alguma? Não se deu nenhuma pergunta. Não podemos te deixar à parte da conversa, senão... Eu sei, mas eu estou aqui super... emocionada ainda? Não é emocionada a palavra, eu estou com os ouvidos bem abertos para aprender. Para aprender, é o que disseste no vídeo. É o que eu disse no vídeo, é uma daquelas experiências únicas que eu quero aprender, porque são poucas as vezes que nós temos a oportunidade de estar com escritores de renome como Agualusa, estar entre aspas, e poder beber da experiência. Então eu estou aqui bem atenta, caladinha, a fazer os meus apontamentos no telefone, porque está a ser muito bom. Agualusa. Sim. Ok. No ano passado, eu acho que no ano passado, eu já sou seu seguidor há algum tempo, e penso que fizeste uma incursão, uma visita no interior de Angola, no Moambo, via fotos assim, algumas... Sim. Eu queria saber se dessa visita, dessa digressão, já temos um livro, ou pelo menos 2 ou vários, sobre recolhas. Infelizmente, na verdade, essa era uma primeira de outras, né? E com esta coisa do Covid, desta pandemia terrível, eu acabei por não conseguir retornar a Angola mais vezes, como eu pensava que iria acontecer. Então, na verdade, eu estou com 2 projetos em Angola, não posso falar muito deles, mas são 2 projetos muito, muito diferentes de tudo o que eu fiz até hoje, mas que me deixam muito entusiasmado. Na verdade, estava a gostar muito desses 2 projetos, mas tive que interromper por causa desta loucura, desta pandemia, não é? Que não nos permite viajar, mesmo dentro de Angola. Tenho dificuldade em viajar, então adiei um pouco esses 2 projetos, mas vamos lá ver agora se as coisas acalmam e se eu posso retornar, não é? E passar, porque a minha ideia é passar mais tempo em Angola também. Uau, eu estou ansiosa para isso. E a Karen tem uma pergunta. Tem uma pergunta assim. Eu gostaria de saber como é que o Agualusa lida com a pressão de sempre ter de se superar, se posso assim dizer, porque a expectativa já é muito alta. Então, como é que lida para sempre trazer um trabalho, vou dizer, melhor que o outro e sempre nos surpreender? Olha, eu acho que escrever exige uma certa responsabilidade, no sentido de que a pessoa não pode pensar como é que os livros vão ser recebidos, não é? Que se vão ser criticados desta forma ou daquela, se vão incomodar o poder, se vão incomodar esta ou aquela pessoa, quais são as expectativas. Não. Um escritor escreve para responder a uma inquietação interior, não é?
é sobretudo isso, para responder a uma inquietação interior que o leva a escrever. E ao mesmo tempo não se pode levar demasiado a sério, não é? Dizer, eu sou um grande escritor, agora vou ganhar prémios com este livro. Não, isso não funciona. A sério, não funciona. Então, não se pode pensar dessa maneira. Se um escritor começar a pensar dessa maneira e se levar demasiado a sério, eu acho que bloqueia, acho que deixa de escrever, não é? Então, comigo, sinceramente, eu já estou nisto há muitos anos, mas a paixão é a mesma. Não mudou nada, quer dizer, eu escrevo por pura paixão, porque tenho essa paixão da escrita, né? Porque continua a me emocionar a forma como os personagens crescem, se desenvolvem, nos mostram outros mundos que nós não conhecíamos, né? Tem uma história muito bonita que o Mia costuma contar às vezes, com o Mia Couto. Ele tinha acabado de escrever um livro, o Jesus Além, que é um livro sobre um homem que se afasta com os seus filhos para o interior de Moçambique, e ele diz aos filhos: o mundo acabou, e parte para o interior. E o Mia tinha acabado de escrever esse livro, o livro não estava ainda publicado, e ele, como biólogo, teve que viajar para o interior do país. E entre na altura, muito longe de tudo, ele encontrou um velho pisteiro, estava a ajudá-lo, porque ele estava a trabalhar sobre animais selvagens, não é? E o velho disse-lhe que era cego, mas no dia seguinte o Mia encontrou esse velho a tomar notas num caderninho e perguntou: mas você disse que é cego e afinal eu vejo que você está a escrever? E ele disse uma frase que o Mia já tinha escrito, já estava naquele livro que ele tinha terminado. Ele disse uma frase extraordinária, ele disse: só não sou cego enquanto escrevo. Uau. E eu acho que isso acontece um pouco com todos os escritores jovens, mais velhos, o que seja. Quer dizer, esta nosso ofício de escrever tem muito isso. Quer dizer, parece que nós sabemos mais enquanto escrevemos do que aquilo que sabemos, não é? Muitas vezes a gente termina de escrever uma página e não sabe muito bem de onde é que aquilo veio. Então esse encantamento da escrita, esse lado mágico que a escrita tem, isso não desapareceu com o tempo, para mim. Mantém-se igualzinho como era quando eu comecei a escrever. Para dizer isso, quer dizer, eu escrevo por paixão, não escrevo pelo reconhecimento que posso obter dos livros. Não penso nisso, com toda a honestidade, não penso nisso. O que me move é essa paixão da escrita, esse fascínio da escrita. Por isso que o que é produzido assim, dessa forma, é muito mais bonito. Exatamente. Água Luz, a paixão pela fotografia é tão antiga quanto a escrita já agora? A Karen é uma brincadeira, não é? Essa que não é para levar mesmo a sério. É uma brincadeira, não. Eu não sou fotógrafo, sou um brincalhão. Gosto muito de fotografia, gosto muito de fotógrafos e acompanho e sigo, etc. E até compro fotografia. Mas o que eu faço é uma brincadeira. Agora, às vezes a fotografia pode-me ajudar enquanto escritor, não é? Exato. Porque às vezes eu vou a um lugar qualquer e faço fotos, e depois, vendo essas fotos, elas me ajudam a escrever uma determinada cena. Então muitas vezes acontece isso é outra coisa que pode ajudar os jovens escritores, é estarem atentos a todas as outras formas de arte. Uma tela, um quadro, pode nos inspirar a escrever uma canção, não é? Uma canção que a gente escuta na rádio. Tudo nos pode ajudar a escrever. E a fotografia também. Fantástico. Nós temos uma questão também no Facebook, temos várias. O Dito Benedito, escritor do meu tempo. Nós temos vários escritores urbanos aqui, escritores jovens, né? Hoje em dia. O escritor Dito Benedito, ele perguntou: o Mia falou que esteve consigo na beira quando estava a ocorrer o ciclone. Fale-nos sobre este episódio. Ok. Eu não sei se eu li com alguma dificuldade. Não foi exatamente assim. Não foi enquanto estava a decorrer o ciclone. Não foi assim, não. Realmente nós tivemos, eu acho, pouco depois, não é? O ciclone aconteceu e viajámos para a beira pouco depois, não é? E, portanto, mas ele ainda esteve antes de mim, na verdade. Então eu passei pela beira depois, mas ainda havia destruição, claro, isso sim. E já estive na beira também depois já da reconstrução.
E hoje a beira está felizmente, não é? Foi reconstruído e nem se notam muitos vestígios do ciclone. Eu estava na ilha de Moçambique quando aconteceu o ciclone e nós sentimos um bocadinho os efeitos, não é? Não aqueles efeitos mais dramáticos, mas eu lembro-me que tivemos assim 10 dias de chuvas muito, muito intensas e a água, parecia que estava água por todo o lado, não é? A ilha também tem esta característica, é uma cidade muito antiga, é uma cidade que já era antiga quando os portugueses chegaram, era uma cidade suahili e árabe muito antiga. E as casas, todas as casas são muito, muito antigas e têm paredes muito grossas, que são de paredes muito... que trazem água, quer dizer, muito porosas. Então parece que a água sobe do chão, não é? E durante esse período do ciclone, eu lembro-me disso, que era como se vivêssemos dentro da água, não é? E também umas trovoadas terríveis. Mas é o que eu lembro. Felizmente não houve assim grandes inundações ali. Boa. E ainda temos muitas perguntas dos nossos ouvintes. Vamos dar prioridade a eles. Ok. O amigo Paulo Ngola, no Facebook, perguntou como é o processo de criação das suas obras. Eu acho que cada livro é um caso diferente, não é? Como eu disse antes, eu penso que um escritor, em primeiro lugar, tem que estar disponível para receber as histórias. As histórias vêm um pouco ter connosco. E também viver em Angola é um privilégio nesse sentido, porque Angola é um país cheio de histórias, não é? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, vai contar-te uma boa história, não é? Porque nós tivemos uma história muito terrível nestes últimos anos. E esses dramas também são geradores de grandes histórias. Por outro lado, Angola tem uma tradição de grandes contadores de histórias, então é fácil encontrar na rua pessoas que contam histórias e que sabem contar histórias. Eu sempre tenho essa sensação de que sou um pequenino contador de histórias em comparação com a maioria das pessoas que eu encontro na rua e que me vêm, algumas delas vêm ter comigo para partilhar as suas histórias, não é? Mas enfim, talvez em primeiro lugar isso, se eu tivesse que dizer alguma coisa em termos de processo de escrita, seria isso, quer dizer, é preciso estar atento ao outro, saber escutar, não é? Saber escutar, ter as janelas abertas, saber escutar, porque viver num país como Angola realmente é um privilégio nesse sentido para um escritor, porque é um país cheio de histórias e de grandes histórias, e isso já facilita a vida do escritor, não é? Depois, por outro lado, para mim, eu sempre sonhei muito, e a partir de certa altura aprendi a usar o sonho no meu trabalho, ou seja, muitas vezes eu sonho com títulos dos livros, muitas vezes eu sonho com enredos de contos, até de romances, às vezes sonho com personagens. Por exemplo, o Vendedor de Passados, lembro muito bem, eu na altura vivia em Berlim com uma bolsa de criação literária do governo alemão e sonhei com aquele personagem que era um personagem que vendia passados aos novos ricos em Angola, e lembro-me disso muito bem, que ele apareceu no meu sonho e tinha um cartão de visitas que dizia: venda aos seus filhos, ofereça aos seus filhos um passado melhor. E quando eu acordei já tinha aquele personagem pronto, não é? Então na verdade eu escrevi primeiro uma pequena história que foi publicada num jornal português, mas já era aquele personagem. Então é isso, quer dizer, no meu caso concreto eu aprendi muito a trabalhar enquanto durmo, ou seja, a trabalhar a partir dos sonhos, porque quando nós adormecemos, quando nós sonhamos, o que o sonho faz muitas vezes é juntar situações remotas que enquanto estamos acordados não conseguimos fazer. E aí pode ajudar a criar enredos, bons enredos, às vezes um pouco estranhos, mas pode ajudar a criar bons enredos. Boa. Temos mais uma pergunta aqui muito interessante, é interessante também para mim, eu também quero saber. O Sérgio Fernandes, escritor, disse: fala-se muito da internacionalização da literatura angolana. Qual é para si o melhor caminho para lá chegar? Como podem os autores angolanos chegar às editoras estrangeiras e conquistar mercados estrangeiros? Ok. É uma boa pergunta.
Não é um caminho fácil e eu acho que devia haver mais apoio do Estado, né? Como é que em que é que o Estado pode ajudar? O Estado pode ajudar, por exemplo, no apoio às traduções, que é o que o governo português faz muito bem. Portugal tem uma boa política de apoio às edições. E inclusive apoia os autores africanos, não apoia os brasileiros, o que faz sentido, porque o Brasil é um país também muito poderoso, né, e poderia fazer isso, mas apoia as traduções de autores africanos. Agora, os nossos governos também deveriam fazer isso, e nem é, vamos dizer, se fosse uma coisa que custasse milhões, mas nós vemos todos os dias, infelizmente, tanto dinheiro mal gasto, e esse é um dinheiro que pode ser bem aproveitado, que pode ter retorno, porque evidentemente se um escritor angolano conseguir alguma repercussão internacional, isso vai chamar a atenção sobre o país, não é? Eventualmente vai trazer até turistas que vão querer visitar o país. Então a cultura acaba por ter retorno económico. Isto é uma coisa importante de dizer, quer dizer, quando se investe em cultura, normalmente obtém-se retorno. Então era importante que os nossos governos tivessem essa percepção e começassem a investir mais em cultura, concretamente neste caso no apoio às traduções. É importante isto, no apoio às traduções. Depois, evidentemente, dentro de um país, para a criação de uma literatura há toda uma série de políticas que podem ser desenvolvidas. A mais importante de todas seria a criação de bibliotecas públicas, de uma boa rede de bibliotecas públicas. Pois. Porque o nosso problema em Angola é a falta de acesso, a dificuldade de acesso ao livro, não é? O livro está muito caro, as pessoas têm muita dificuldade. Até eu sinto sempre isso, sempre fico muito comovido quando vou a Angola lançar livros e vejo aquela juventude toda e as pessoas com uma ansiedade muito grande de ler. E infelizmente não têm como comprar livros, não é? Os livros do Água Lusa estão na lista dos livros mais caros. A construção de bibliotecas públicas era fundamental, o apoio às livrarias, o apoio ao livro mesmo, para que o livro ficasse mais barato, não é? Eu lembro-me que na época do Partido Único o livro era subsidiado, e o meu primeiro romance, que foi A Conjura, teve uma primeira edição de 15 mil exemplares, que é uma edição muito grande em qualquer lugar do mundo. E essa edição esgotou em pouco tempo. E esgotou porque o livro era muito barato. Então, voltar a tornar o livro barato devia ser também uma política urgente em Angola. Quer dizer, o Estado tem que apoiar o livro de forma a que o livro chegue mais barato aos leitores, não é? Mas internacionalmente é isso, sobretudo, não? Outra coisa que seria importante ter em Angola era bons agentes literários, não é? Um agente literário, no fundo, o trabalho dele é descobrir novos autores, não é? Descobrir talentos, e depois fazer a ligação entre esses autores e as grandes editoras, ou as grandes ou as pequenas, porque muitas vezes a gente tem essa ilusão de que é melhor uma grande editora do que uma pequena editora, e nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Muitas vezes é preferível começar com uma pequena editora, mas com uma editora que tenha mais tempo para se dedicar ao autor, não é? Do que estar numa grande editora e a editora não tem esse interesse. Eu lembro, no meu caso concreto, uma das primeiras traduções que eu tive em França foi para a Gallimard, que é a maior editora francesa. E logo na altura eu achei que não era uma boa ideia, e comentei isso até com a minha gente. Porque a Gallimard é muito grande e eu era um autor totalmente desconhecido. E realmente aquilo não resultou. E depois eu passei para uma editora mais pequena. Então muitas vezes mais vale o autor iniciante ou o autor que está a começar a iniciar-se a nível internacional e mesmo a nível nacional em editoras pequenas. Mas essa editora eventualmente dá um acolhimento melhor e trabalha melhor o livro do que as grandes editoras. Mas, enfim, tudo isso deve ser uma estratégia desenvolvida juntamente entre o escritor e a agência literária. E, infelizmente, em Angola nós não temos agentes literários, não temos mesmo, eu não conheço nenhum. E, portanto, seria interessante aparecer alguém que se interessasse, que criasse uma agência literária e que pudesse fazer esse trabalho com os autores. Isso é fantástico. E a Karen está aqui toda derretida e tem mais uma pergunta. Antes de eu fazer a minha última pergunta, eu vou dar a primazia a Karen. Karen, o momento é teu. Ok. Muito obrigada. Água Lusa, como é o processo de escrita de um livro em colaboração, por exemplo, com Mia Couto? Vocês sentam, alinham ou tem a ideia principal e depois cada um vai para o seu lado, escreve a sua parte e depois estão juntos e enquadram? Como é que vocês fazem?
É uma boa pergunta também, é uma boa pergunta. Eu com o Mia, nós começámos por escrever peças de teatro, não é? E eu lembro-me que a primeira peça que escrevemos cada um no seu lugar, trocando mensagens, olha, por WhatsApp, não é? Assim como estamos a fazer agora, ligo de um ao outro, etc. E aí partimos de um conto dele, no caso, não é? Partimos de um conto, isto é, de uma ideia que ele tinha. E eu fui acrescentando coisas. Se eu bem me lembro, naquele caso concreto, era uma peça que tinha um homem e 4 mulheres. E o Mia ficou com o homem e eu fiquei com as mulheres. Ou seja, eu fiquei a fazer a parte das mulheres e ele ficou a fazer a parte do personagem masculino. E depois trocámos para tentar uniformizar os estilos também, né? E também uma coisa importante quando se trabalha a 2 é isso, quer dizer, a pessoa tem que ter essa noção, tem que ter alguma humildade, não é? E tentar ser o outro. Ou seja, eu lembro-me que o meu desafio nesse primeiro peça de teatro, nessa primeira peça, foi tentar escrever um pouco à maneira do Mia, não é? E depois nas outras fizemos um pouco o contrário. Numa das peças, na última, partimos de um conto meu. E depois o que nós fizemos, quando já tínhamos as peças, foi juntarmos-nos em casa do Mia e trabalhar juntos, aí mesmo um em frente do outro, não é? E, portanto, trabalhar a partir daquele material que já tínhamos. E foi muito divertido, devo dizer, foi muito divertido. É mais divertido do que trabalhar sozinho, não é? Porque e serem amigos facilita muito. Mas às vezes já é um trabalho muito solitário e às vezes eu encontro uma boa solução, às vezes uma piada, alguma coisa que me faz rir e não tenho ninguém com quem rir, não é? E lembro-me que com o Mia foi muito divertido. Eu gostava muito de fazer mais alguma coisa com ele. Porque quando existe essa possibilidade de ter alguém próximo, um amigo que também escreva, naturalmente, eu acho que é a melhor coisa do mundo, porque as coisas surgem mais facilmente, a gente vai rindo, vai se divertindo. Escrever ao mesmo tempo, não é? É um pouco como fazer uma canção. Eu tenho escrito para canções, não é? E às vezes eu escrevo uma letra, entrego ao músico que faz a parte da música, mas também já fiz a experiência em simultâneo, ou seja, estar juntamente com o músico, com o violão, e eu lançar uma primeira frase e a partir daquela frase ele tenta encontrar uma melodia e depois vamos trabalhando juntos. E esse trabalho em conjunto é muito mais divertido do que o trabalho solitário, não é? E é a mesma coisa quando se trabalha com outro escritor, como eu fiz no caso do Mia. Agora, evidentemente, isso exige uma grande intimidade, não é? Uma grande amizade e também uma certa humildade. Temos aqui mais uma questão, na verdade tem várias, mas vou ler a do Paulo Ngola, que também é uma questão minha aqui. Como se o Água Lusa tem lido os novos escritores, se podia citar alguns nomes e como faz a avaliação dessa nova onda da literatura? Eu tenho tentado acompanhar a produção literária em Angola, não é? E o ano passado eu fiz parte do júri de um prémio literário que a melhor coisa que teve foi isso, foi a possibilidade que me deu de ler livros, não é? E este ano eu também estava e acabei por desistir, porque o ano passado foi de poesia e este ano de ficção, mas com esta coisa da pandemia, mais uma vez, não conseguimos fazer chegar os livros, não é? Eu estava na ilha de Moçambique, depois como é que haviam de fazer? Então recebi uma parte dos livros, não recebi outras. Mas para dizer isto, que eu tento acompanhar, infelizmente não consigo ler tanto quanto gostaria, e tenho acompanhado mais a poesia do que a nova ficção. Eu tenho péssima memória por um lado e por outro também não me parece muito justo estar a citar nomes esquecendo outros, não é? A ideia com que eu fiquei do que tenho lido até agora é que na poesia sobretudo estão a aparecer e alguns já estão afirmando-se mesmo, não é? Mais autores do que na ficção, que é um fenómeno que aliás em Moçambique é a mesma coisa, até mais, quer dizer, de qualquer maneira Angola está melhor na ficção, bastante melhor do que Moçambique. Moçambique está melhor na poesia, não há dúvida. Mas é isso, quer dizer, acho que aquilo que eu li até agora, o que eu tenho estado a ler, encontro mais novidade e autores que me interessam mais na poesia do que na ficção. Espero que isso se altere.
Boa, fantástico. Bem, nós vamos fazer a nossa última pergunta. 2 últimas perguntas e vamos encerrar a conversa consigo. É fantástico falar consigo, mas o tempo não Muito permite que fiquemos o Não, dia todo. estou a gostar muito de conversar com vocês também. Boa. Fantástico. Eu faço então Lucas, fazes a Ok. primeira, sim. A pergunta do escritor Dito Benedito disse que viu Ok, uma Dito matéria, Benedito. viu uma matéria do Água Lusa que falava do facto de, em Angola, haver apenas projeção de escritores de cor branca. E ele quer saber como vê esse movimento e qual seria o remédio para quebrar este mal. Olha, isto tem a ver muito com o lugar de privilégio, não é? Para produzir um escritor é necessário primeiro haver grandes leitores, ou seja, é preciso que existam livros disponíveis. Eu nasci numa situação de privilégio. A minha mãe era professora de português e de literatura e eu cresci numa casa com muitos livros. E também mesmo no liceu, onde eu estudei, no AMBO, havia uma biblioteca razoável. Então eu não só tinha a disponibilidade à minha disposição os livros de casa, dos meus pais, como tinha ainda por cima essa outra biblioteca. E eu fui um garoto, fui um menino talvez hoje, olhando para trás, um pouco especial, porque eu não tinha muitos amigos e passava mais tempo a ler do que a brincar com esses amigos. Não tem que ser sempre assim, não estou sequer a fazer elogio disso, não sei se foi bom ou mau, mas foi assim no meu caso. Então eu me refugiava muito nos livros. E para responder à sua pergunta, isso explica que em Angola, durante muitos anos, e agora isso está a atenuar-se evidentemente e felizmente, mas durante muito tempo a maior parte dos escritores mais conhecidos e com obra mais extensa, etc., eram escritores de pele mais clara, não é? Brancos e mestiços. Eu acho que isso felizmente está a mudar, mas ainda hoje se nota isso mesmo em autores mais jovens, né? Vamos dizer o Onjaki, que é uma das vozes das gerações mais novas na ficção, com mais ficção publicada, e na poesia, aliás. Eu acho o Onjaki um excelente poeta, um extraordinário poeta, talvez um dos grandes poetas hoje que Angola tem, mas o Onjaki cresceu num contexto de privilégio também, não é? Quer dizer, o pai dele é escritor e, portanto, ele teve também acesso ao livro, etc. Então, nós estamos ainda hoje a viver numa situação de privilégio que tem a ver com a época colonial, não é? Infelizmente é assim, não fomos capazes de reverter isso, de fazer com que o livro chegasse a toda a gente. Agora, felizmente, começam a aparecer autores negros com repercussão, até repercussão internacional. Eu estou-me a lembrar do Calafé Palanga, por exemplo, não é? Que é um autor de Benguela, ele é da Catumbela, né? Que é meu amigo há muitos anos, mas lá está, o próprio Calaf é numa situação um pouco de privilégio, não é? O pai dele é médico, ele também cresceu numa família que tinha livros, não é? Agora, o último prémio dessa empresa portuguesa, DST, não é? Que criou esse prémio literário em Angola, é um filho do Mosquito Mbakassi, não é? Ou seja, mais alguém que cresceu numa situação de privilégio. O ideal era que nós conseguíssemos criar redes de bibliotecas públicas, que conseguíssemos levar o livro a toda a gente, de forma a aparecerem mais escritores representativos, não é? De toda a sociedade angolana, de todas as etnias angolanas, não é? O ideal era termos gente a ler entre os mucubais, não é? De Cabinda ao Cunene, em toda a parte, e, portanto, termos escritores que fossem representativos de todos os grupos sociais, de todas as etnias em Angola. Mas eu acho que infelizmente, ainda vai passar muito tempo antes de vermos isso acontecer. Mas vai acontecer. E eu já vejo isso, como eu estava a dizer antes, já vejo agora aparecer uma série de escritores. Esses escritores mais jovens já são todos negros, não é? Isso é verdade. Para terminar esse momento histórico. É histórico mesmo. No Conversa Escrita esse momento está a ser histórico. Vamos terminar com o seguinte conselho que nos irá aqui deixar. Que conselho deixa aos escritores que tencionam transformar a sua realidade em narrativa literária? O que eles precisam ter em conta? Olha, em primeiro lugar,
isto que já temos vindo a conversar aqui, que é leiam, não é? Eu sei que é difícil, eu tenho a consciência muito aguda disso, da dificuldade, que é uma coisa que me dói, sou franco. Ver a dificuldade que nós temos em dar livros às pessoas, em fazer com que as pessoas tenham acesso ao livro, é uma coisa que me magoa todos os dias. Mas então, mesmo com as dificuldades todas, juntem-se, troquem livros, criem grupos de leitores, círculos de leitores, leiam. Essa é a primeira condição para formar um escritor, é ler. E depois, talvez, estar atento às histórias que estão à nossa volta, né? Vocês estão em Angola agora, nesse momento, estão cercados de histórias. As pessoas mais velhas à vossa volta, às vezes vocês não ouvem, não. A pessoa está todos os dias com o avô, com o pai, e muitas vezes não escuta. Outra recomendação importante seja essa, escutem essas histórias. Boa. Só um momento, aqui, eu estou aqui no... Só peço. Ok, tranquilo. Só um momento. É a questão, eu estou num hotel, como eu disse, e vou ter que sair. Então também ainda bem que estamos a acabar, porque já me estão ali a bater à porta. Já. Estamos mesmo no finalzinho já. Ok, muito. Foi um prazer grande falar com vocês. Igualmente. E realmente para mim é também um grande motivo de esperança ver jovens interessados na literatura, e é por isso que eu acredito tanto em Angola, é porque sei que nós temos essa juventude, que é uma juventude atenta e com vontade de fazer coisas, de produzir literatura também. Então eu é que vos agradeço, muito obrigado a todos. Agradecemos. Nós é que agradecemos. Vamos fazer literatura, não é? É isso mesmo. Só para dizer ao senhor Agualusa que esse espaço da Muzangala faz parte de um edifício, de uma livraria pública também, que é a livros.com. É uma forma de incentivo à leitura. Então esse programa não nasceu por acaso. Essa rádio tem feito também a sua parte. Já agora, como estava a falar exatamente sobre esse fenômeno. E muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos. Abraço grande. Tchau. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência. Deixa só de citar aqui os nomes, porque muitas questões nós não podíamos, bora lá, infelizmente, Lucas, fazer. Não, deixa só citar os nomes rapidamente. Aqui, Juari Brandão, o dito privilegiado, Mara Oliveira, Paulo Ngola, Sérgio Fernandes, olá Alzira Simões, olá Bux Angola, olá todo mundo. Olá, muito obrigado pela vossa audiência e vamos ouvir música, já voltamos, teremos ainda conversa com Karen Pacheco. E a dupla do poema. O Lucas ainda está ansioso. Não, tava... Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda, mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté,
areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda, mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Conversa escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçulo. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer Conversa escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçulo. É linda. Vamos. Esse você é linda é para Vamos mim. chutar, né? O pessoal lá. Ok, mas esse você é linda é para mim ou é para todas? É para todas, para todas. Então tinha de ser você. Ouvintes, caros ouvintes, estamos de volta ao nosso Conversa Escrita. E a nossa sala agora está preenchida, né? Chiada com um ar feminino. O Lucas está a perder aqui. Ah, claro. Não, eu não estou a perder. Eu que sou como Salomão. Cheio delas. Estamos aqui com A Karen disse, Pacheco. a Karen falou algo muito importante. Meu coração é grande. Exato. A Karen só disse isso porque tu e eu íamos começar a Ei, discutir. não trai a pátria. Estamos em direto. Ok, vamos lá. Estamos aqui com Karen Pacheco, que já esteve desde o início, e agora a dupla ela, Vamos começar com Etila ela. e Sankofa. Vamos começar com ela. Olá, Olá. Sejam bem-vindas ao Conversa Escrita. muito obrigada. Como Obrigada vocês pelo estão? convite e pelas boas-vindas. Uma de cada vez. Olá, Itila. Olá. Olá, Sankofa. Oi! Bom, então vamos começar a fazer um breve resumo sobre vocês, porque a dupla e onde são, de onde vieram, que comem. Ô, Lucas! Até que comemos. Essas coisas. Bom, nós somos a dupla Ela, constituída por Itila Vanice e Sankofa Umbi. Estamos juntas há 2 anos já. Somos poetisas, fazemos spoken word e somos slammers porque também batalhamos. Elas são incríveis, tu tens de ouvir. Vocês prepararam alguma poesia para nós hoje? Prepararam alguma poesia para nós hoje? Não, Sim. eles não precisam de preparação. Essas são slammers. Eu vi a Ou Sankofa. precisam. Eu vi a Sankofa no projeto. Meu Deus, não sei qual é o projeto. Só sei que subiu no palco com o Gemário Vemba. Gostei muito da atuação. Falei, olha pois. só, Sim. alguém da literatura a nos representar bem. Gostei muito, gostei mesmo imenso. Sim, Eu também. nós, nesses 2 anos, tivemos
os nossos recitais. Primeiro começou com Eu Não Sou Ela, que foi o recital de estreia, né? Isso. A princípio, a ideia era só nos afirmarmos e mostrarmos que ela é a Sankofa e eu sou a Itila, porque às vezes nos confundiam muito uma da outra. Então decidimos fazer o Eu Não Sou Ela. E daí surgiu a ideia de nos unirmos como dupla e passamos a nos denominar como Dupla Ela. Boa. Então vamos começar com a Karen. Para não, como é que tu dizes, monopolizar a conversa? Exatamente, até porque a Karen é a primeira a chegar. E Karen, eu tenho aqui um monte de perguntas para ti, não só minhas, de alguns ouvintes. Exato. Vamos começar no Facebook? Será? Sim, vamos dar primazia aos ouvintes. E ela é bem triste. Então é isso. Eu não sei se isso. Pronto, o microfone aqui, como é partilhado, o nosso amigo Paulo Ngola perguntou como é que a Karen tem lidado com o assédio. Não me diga. Não, a sério. Por parte dos leitores e dos colegas literários. Não me diga. Vai, Tens sofrido assédio, Karen? Bem, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que lançar piropos e dizer certas coisas é visto de maneira normal. Mas há coisas que não são normais. E isso que o Paulo disse é verdade, porque acontece muito. Só que de tanto acontecer, nós mulheres acabamos por ver o que não deveríamos como algo normal. Ok, tu vais andar à rua, alguém vai dizer alguma coisa, está bem? Parte do sistema. Exatamente. E a maneira que eu encontro para lidar é ignorando, porque o que acontece é que as pessoas põem em causa o teu trabalho e põem em causa o teu perfil e a tua maneira de ser muito antes de conhecer. Por quê? Porque ela é até bonitinha, ela até tem assim o cabelinho, ela, estás a ver? É muito antes a minha aparência física do que propriamente aquilo que eu tenho a mostrar, aquilo que eu ponho em cima da mesa. Mas isso já funcionou como vantagem? Como uma vantagem no seu trabalho, no seu produto, que é o livro, por exemplo? Eu acredito que sim, também não vou dizer que não, porque eu sei que quando as pessoas veem, aliás, isso já aconteceu muito, que eu tenho muita gente que diz, tu deverias postar mais fotos tuas no teu Instagram. Mas para mim o meu objetivo é o meu livro, aquilo que eu escrevo, é a minha arte, não sou eu, porque desde o momento em que eu começo a postar mais, o foco passa a ser eu. E eu não comecei a escrever por causa de mim, eu comecei a escrever, por causa de mim, mas no sentido exterior, eu comecei a escrever para libertar o que eu tinha dentro de mim. Então o objetivo não sou eu e nunca vai ser eu. Então é sempre encontrar uma maneira de dar a volta e tentar, infelizmente, e já conversei isso com o CFK, que eu sempre tenho de demonstrar o que é que eu trago à mesa. Infelizmente. Eu sempre tenho de mostrar, porque a pessoa olha para mim, ela é isso, ela é assado, eu tenho um livro e o conteúdo. E a pessoa nunca leu a minha arte, nunca leu aquilo que eu escrevi. E quando lê, diz, uau, ela afinal tem alguma coisa. Isso acontece muito. Menosprezam muito. Mais alguma coisa. Exatamente, menosprezam muito. Então é só ignorar e fingir que não estou a ver e continuar a fazer o que eu gosto. Boa. E meninas, o que vocês acham sobre essa temática, o assédio? Vocês também sofrem assédio? Já aconteceu convosco? Os slammers também são assediados. Não, como mulher, de certeza que já aconteceu. Tem uma coisa que é muito interessante. Nós, artistas, somos olhados muitas vezes como objetos. É a objetificação do artista. Objeto para exibição, objeto para uso e fruição, tão simples quanto isso. A partir do momento que tem esse olhar, é inevitável o assédio. Tá? De homens, de mulheres, de senhoras. E o que tens feito, Sankofa, pessoalmente? Para lidar com assédio? Olha, eu sou bem tranquila e bem paciente. Ainda tem aquele processo pedagógico. Porque existe uma linha muito tênue entre ser engraçado, ousado e ser assediador ao ponto de me deixar desconfortável. Então olha, essa atitude estão a deixar-me desconfortável. Eu peço que tu pares, não mais faças. E quando não houve, vai ter que levar com uma fala um bocadinho mais dura. Pois. Que é porque, infelizmente, principalmente homens, acreditam que ver-me passar na rua e dizer teu rabo não chega às costas,
é algo bonito de se ouvir. E não é. Quando tu tens um microfone ou uma caneta à mão, tens um texto, chegar e dizer-me a tua escrita até é fixe, mas os teus lábios são mais bonitos. Ok. É desconfortável. Eu sou uma pessoa muito dada a abraços. E esse abraço muitas vezes se confunde como uma porta aberta para... me abraçou assim. Epá, não sei, né? Eu acho que... A mulher simpática é sempre vista dessa maneira. Exato. Bom, sim, ela também. Tila, por favor, seu contributo. Claramente já fui assediada várias vezes. E isso acontece quase que todos os dias. Bom, eu nunca senti diretamente dentro do núcleo de artistas. Talvez por nós artistas às vezes queremos passar a imagem de que somos muito desconstruídos e que não fazemos as coisas que as pessoas normais fazem, né? Então eu nunca senti isso diretamente, mas todos os dias na rua há sempre alguém que para e que quer que tu subas no carro dele porque ele decidiu te dar uma boleia ou porque achou que as minhas pernas são muito grossas e é muito interessante de ver. E já faz algumas investidas. Eu, como estou sempre com a cara trancada, a cara amarrada, então eu olho já assim para a pessoa, tipo... Estás sempre nervosa, é? Estou sempre nervosa. Então, é um mecanismo que eu adotei para afastar as pessoas. Então, se a pessoa estiver realmente interessada em mim, a ponto de me conhecer e querer falar comigo, ela vai ficar. E não, agora, as pessoas que só querem... vou tentar só ir a ver se consigo alguma coisa. Eu, quando viro já com a minha cara bem má, de underground. Falando em underground, acho que vamos ouvir alguma coisa underground. A conversa está muito boa e não podemos passar para o underground sem ir para o meu colar de pérolas. Eu tenho aqui uma de perguntas da Anália e minhas. Isso tudo. Calma. A Karen está preparada para isso. Sim, Karen, vamos lá. A primeira pergunta da Anália e essa é muito engraçada. Separar ervilhas do arroz é algo seu ou só da ficção mesmo? Só da ficção mesmo. Não separas? Não separo. Eu antes até nem gostava de ervilha, agora tudo junto eu como, sem problema algum. Olha, copiaste no personagem. Copiei, eu acho que sim. Agora vamos para a minha e depois vamos ouvir o underground? Sim. Ok. A minha é: foi inevitável não reparar que todos os contos do seu livro abordam o mesmo tema em temáticas diferentes. Decepção, traição, dor. A minha pergunta é: numa escala de 0 a 10, quanto dessas 5 mulheres têm de ti? É engraçado, as pessoas sempre fazem essa pergunta, mas eu nunca sei o que responder. Eu acredito que todas elas têm um bocadinho de mim, não na vivência, mas na personalidade. Porque cada uma delas exteriorizou a sua forma de ser de maneira diferente. E eu identifico muito com isso, porque, e todos nós, diferentes momentos fazem-nos reagir de distintas maneiras. E é exatamente o que eu senti ao escrever e principalmente ao ler. O Água Luz até disse algo engraçado: eu também não leio aquilo que eu escrevo. Eu leio a primeira vez e depois eu não volto a ler. Isso é sério? A sério, porque eu sinto que se eu voltar a ler, eu vai querer fazer. Vou querer refazer ou vou achar que não está bom o suficiente. Mas está bom, tu já escreveste, está fixe, deixa assim, não mexe mais, vai estragar. Exatamente. Diz que os escritores não sabem terminar o roteiro. Exatamente. Então, para mim é num sentido mais de personalidade. Uma é teimosa, uma não gosta de ouvir, a outra quer falar alto, a outra é submissa, a outra deixa-se estar. Em quantos momentos da nossa vida nós calamos a nossa voz porque alguém sobrepõe-se a nós e nós queremos reagir, mas estás a ver, quando tu queres fazer e ao mesmo tempo não consegues e estás num enclave. Então, para mim é num sentido de personalidade. Agora, de vivências não. É ficção, mas confesso que deve ter, porque eu não acredito que... Estamos aqui, todos nós escrevemos. Há sempre coisas que nós escrevemos que nós achamos que é nossa ideia. Mas nós já ouvimos em algum sítio. E ficou na nossa cabeça. E quando tu vais passar o papel, tu tens aquela convicção de que não, fui eu que inventei, mas tu não inventaste. Porque nós estamos numa era em que tudo já existe.
Tudo já foi inventado. Nós estamos aqui para inovar. E é isso que existe dentro da arte, é a inovação. E a inovação traz a criação. Mas a criação não pressupõe a 100% ser algo novo. Então, para mim, é basicamente isso. De vivências não tem nada, mas de personalidade eu estou lá. Já percebi, eu vi que queres fazer outra questão. Estou a gozar. Música? Então tu não querias ouvir não, sim, não, mas era da dupla. Sim! Let's go! E olha, eles são fantásticas. Fogo. Calma, vamos ver. Tá bem, bora lá. Bom, podemos... Então a dupla é ela. Sim. O texto que vamos apresentar é A Rua. E aquela rua viu-nos a todos completos como nunca. Sorriu-nos sobre a nuca com largos lábios, como quem espera, de boca aberta virada para o céu, uma chuva repentina, como se as alegrias dependessem apenas disso para florir. Alegrias são flores com cores ainda por se descobrir. Catalogar uma a uma, dialogar uma por uma e colorir pluma a pluma. A rua anea todos os céus e sobre o céu dança lentamente sem se querer perceber. Perceba. Você percebe? Quem em sua sã consciência tentou defender a rua. Ela anda por aí, ora maldita, ora bendita e bendita, afinal, ela aos machos pertence. É de quem sabe oprimir para camuflar as suas inseguranças e quem consegue expelir o mundo entre os pés não tem direito sequer a reclamá-la. Pudera, se o direito à liberdade e igualdade não nos é permitido. Imagine o acesso livre à rua e ela, de tão nua que é, silencia todos os gritos para que se possa ouvir cegamente. Sim, é preciso perder o sentido visual para que o auditivo não se corrompa e assim ouçam quando, na calmaria da noite, meus gritos adentrando a invalidez dos vossos atos heroicos, clamem por socorro e por mais uma oportunidade para viver, como se fosse esse o seu poder, pois cansadas estamos de sentir que a rua nunca foi nossa por direito. Os toques que nos constrangem, os olhares insinuantes, os gestos obscenos, a insegurança dos espaços, os questionamentos sobre capacidades cognitivas. Esses espaços, a rua, suas psicologias, sempre foram contrárias a nós. E nós hoje damos voz a todas as falas abafadas de tanto gritar por socorro. Eu hoje corro para um lugar incerto na esperança de que a minha segurança não seja posta em causa, que a rua seja o lugar e não esse lugar, que os espaços sejam todos livres de gênero, pois cansadas estamos de sentir que a rua nunca foi nossa por direito. Cansadas estamos. Uau! Eu não consigo perceber porque que as pessoas não gostam de poesia. Eu não consigo perceber como é que existem pessoas que não gostam de poesia. E com esse ritmo assim, mesmo quem nunca ouviu, já gosta. Uau. Eu disse que elas eram fantásticas, não disse? Disseste? Muito obrigada. Muito obrigada. Meninas, vocês são incríveis. Obrigada. Eu vou começar por ti. Como é que começou o teu gênero pela poesia? Ixi! Culpa de uma professora de língua portuguesa. Tá. Na quinta classe? Sexta classe. Bom, isso. Estávamos a falar sobre textos e tal. E quando chegamos ali, ela pediu que cada um de nós escrevesse um para ver até onde nós entendemos só os conceitos de rimas cruzadas e emparelhadas. Pronto, eu fiz o primeiro, foi o mais bonito da turma e todo mundo amou e depois não parei de escrever. Foi isso. De lá para cá sempre tive uma escrita muito cor-de-rosa, como diz a Itila. A Itila, como é que foi esse processo? Bom, foi basicamente o mesmo, mas... Não é na sexta classe? Não foi na sexta classe. Não foi na sexta classe, infelizmente. Foi quando foi quando fiz a nona classe. E o professor era muito apaixonado por poesia, então despertou esse sentimento em mim. E eu comecei a escrever, mas não mostrava a ninguém, porque tinha receio de que as pessoas não gostassem. Então guardei aquilo e ficou. E eu, eu sempre gostei muito de rap,
E eu pensei, eu gosto muito disso, mas eu não era capaz de fazer. Não sou capaz de fazer. Ainda bem, desculpa cortar, ainda bem que disse que gosta muito de rap. Consegue fazer aqui umas rimas assim, como é que se diz? Um freestyle. Freestyle de momento? Não. Sankofa disse que sabe. Eu vi ela fazendo. Não, a Sankofa sim. A Sankofa saiu das batalhas de rompimento. Sankofa, vamos fazer isso aqui. A pessoa mais apropriada para isso é. Vamos fazer. Terminar a fala, né? Vamos fazer isso, mas já. Vamos ouvir uma boa música com Ivan e Suva aqui na técnica. E depois vamos ver aqui o freestyle do momento da Sankofa. Conversa escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçula. Etali hete keri nene uye Twendivo siku no kutawaya Domo tuendela Fongon vale tulilianga Amo tuendela Fongon vale tulilianga Pinduka ale Twendivo siku no kukanyanya Domo tuendela Fongongole tulilianga Amo tuendela Fongongo Yokulilianga Dali Pasanjoka Oh Manu Pasanjoka Pasuka, 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 pasuka Buka pekale Pasuka, 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 pasuka Buka pekale Dali Pasanjoka Oh Manu Pasanjoka Conversa escrita com Jamima Kiala e Lucas Caçula. Yambinjele, kapongo jelinje
Yamijele, 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 Kapombo Jele. Eu sou a Dianda, sou de Sonsi, sou Macemba, sou a Puita. Meu ritmo tem swing, alegria, vida e feeling. Yamijele, sou o luar na sanzala, abraço na saudade. Eu sou Angola, sou batuque que não se cala. Yamijele mamãe. Yamijele, 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 Kapombo Jele. Yamijele, Yamijele Guedue, Yamijele, Kapombo Jele. Canta meu povo, com alegria e emoção, grita pro mundo que em Angola somos que pouco a pouco seremos forte nação. Yamijele, deixa esta magia entrar, deixa Dianda te exaltar. Abraço teu irmão nesta folia, nesta celebração. Yamijele, 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 Yamijele. Kapombo Njele, Kapombo Njele, Kapombo Njele, Kapombo Njele. Dança com sentimento e mostra como um angolês. Mostra tua força, tua alegria e o povo chole. Kapombo mame, Kapombo Honda mulher, Honda mulher, Honda mulher mama, Honda mulher gueto mama, Kapombo Njele, Kapombo Kapombo Njele, Kapombo Honda mulher mama, Honda mulher, Honda mulher mama, Honda mulher, Honda mulher gueto, mama yamye, Kapomba gueto mama yami mabulunga mama we, Kapomba gueto mama, Honda mulher gujunda. Mama mungeyami, mama muyewami, agwetu mame, Kapombo mame, Kapombo, Kapombo agwete, Kapombo, Honda muye, Honda muye mama, Honda muye agwetu, Honda muye mama, agwetu mame. Num livro, e vamos começar a conversa, a voltar às nossas poetisas. Eu queria saber como é que vocês fazem análise do mercado poético angolano, do exercício da vossa profissão. Comece pela Itila. Mas tu estás sempre a começar. Porque sim. Coitada da outra, tenta-se a sentir, mas vamos lá, Itila, responde. Bom, eu, para ser sincera, não tenho, assim, consumido muito. Eu me preocupo muito com aquilo que eu escrevo. Não que eu não me interesse pelo que os outros escrevem, mas eu estou num processo de criação. Então, quanto menos eu tiver contacto com o trabalho de outras pessoas,
menos eu vou ter essas influências, porque querendo ou não, alguma coisa nós retemos e acabamos por escrever qualquer coisa e depois assemelha-se com o trabalho do outro. Ficas com medo depois do plágio. considera-se plágio, então eu fico com muito medo disso. Mas a parte disso, eu acho que, principalmente dentro daquilo que nós fazemos, que é o spoken word, há muitos bons poetas com uma escrita muito poderosa e com um bom conteúdo com conteúdos que merecem e que devem essencialmente ser abordados. Queres citar alguma referência? Sim, o Fernando Carlos, a Nzola Kuzidiwa, por exemplo, eles eu gosto muito da escrita deles e eu acho que abordam temas que merecem ser falados e nós, né? Claro. Sankofa, your time. Eu estou a correr para nós termos mais tempo, porque há muitas perguntas e temos pouco tempo. Tem muitas perguntas aqui. A análise que eu faço... Sim, a pergunta é a mesma. Bom, como é que está o estado poético, né? O estado nacional do exercício da profissão? Isso. E para nós, slammers e fazedores de spoken, ainda bom, tem pessoal com muito talento, sim, e os concursos têm estado a ajudar a dar voz, vez e palco a estes artistas. Agora, no campo de rentabilizar isso, porque assim, só é profissão quando você começa a rentabilizar. Pois. E dentro da rentabilização nós ainda precisamos de ganhar espaço e público. Existe algum, mas é preciso mais para você ter um consumo com modos de avaliação. Porque hoje o que você tem é um slammer que ouve outro slammer, que vai para o evento de outro slammer, que leva um ou outro amigo, um ou outro primo. Que é diferente da escrita, por exemplo. Tá? Então é isso, estamos em processo de dar-se a conhecer para ter espaço e vez. E tens alguma referência também? Ela falou em termos de escrita? Sim, dos slammers, poetas. Sim. O astronauta que tem uma escrita um bocadinho parecida com a minha, parece que ele escreve coisa com coisa e você tem que ouvir o texto várias vezes para entender o que ele quis dizer. E o Antônio Paciência. O Paci da casa da Cacemba Terra Preta, né? Sim. Ele é muito bom. Muito forte. Muito forte. Eu devo muito a ele. Já ouvi várias vezes. Ele aparece sempre com alguma coisa peculiar, ou um assobio, ou qualquer coisa assim. É esse, né? É sim. O Paci é fantástico. Vamos voltar aqui para o Facebook. Antes das minhas perguntas, para eu não me monopolizar, como tu dizes também. Aqui no Facebook tem muitas perguntas para a Karen. Meu Deus, vou escolher as melhores. Tem uma pergunta do Paulo Ungola. Ele diz: Karen, no teu ponto de vista, como está a literatura angolana de novos escritores apenas? Acho que ele quer dizer como está a literatura angolana atual. Dos escritores, pois. E ele acrescentou como é a relação da nova escola literária, da nova escola literária e a velha história e a velha escola literária. Bem, como é que está o estado? Eu acredito que é complicado. É assim, tu tens um mercado que basicamente não existe e que, embora existam muitos escritores que já lançaram livros, mas o lucro não vem 100% daqui. A maior parte dos escritores que são grandes não moram em Angola, ou durante muito tempo não viveram em Angola. Por quê? Porque a literatura não tu não vais conseguir viver da literatura aqui. O mercado não existe, não é sustentável, não tem como. Eu posso falar por experiência própria. Eu lancei os meus livros. A primeira editora era angolana, mas em parceria com uma portuguesa. Os meus livros são totalmente produzidos fora de Angola. Por quê? Porque não me é rentável fazer aqui. No primeiro livro, tu nunca podes lançar à espera de receber lucro. Aliás, se tu escolhes ser escritor, tu não estás à espera de lucro. Porque aqui é mesmo por paixão. Temos de dizer as coisas como são. E por esse lado, eu falo de mim, é a melhor maneira de eu explicar as coisas. Eu sempre opto por outros mercados porque eu quero projeção para a minha arte. E aqui, o país mata-te.
Se tu não fores forte o suficiente, se tu não acreditares naquilo que tu tens e naquilo que tu és, o país vai matar. Por quê? Porque são sonhos. Os sonhos que nós temos aqui em Angola são... O sonho angolano é pequeno, percebes? E se tu tiveres um sonho pequeno, um sonho que vem daqui de dentro, tu acabas por entrar dentro desta confusão que está aqui. E tu não vais conseguir ajudar o teu país assim. Eu preciso. Está aí, tens o Água Lusa, tens o Pepe Tela, tens o Odiak, tens o Lupito Feijó, que tem projeção internacional e entre outros. Eles têm de ir para fora para nós podermos valorizar. Para eles começarem a fazer dinheiro aqui. Mas também não fazem muito dinheiro aqui. Alguns fazem mais lá do que Exatamente. E isso não está errado, está certo, mas olha para quem? Olha para um Paulo Coelho. Ele faz dinheiro fora, mas o mercado do país dele é bom. Ele, se quiser trabalhar só no Brasil, ele está bem, ele não precisa. O brasileiro valoriza muito a cultura. Exatamente. A cultura, o mercado é favorável. E o próprio Estado cria condições para tal. Há editais que fazem apoio, fazem concursos. Todo mundo pode concorrer desde que tenha o seu talento. Então, mas nós temos que esquecer que tem muita gente. Exatamente. O Brasil tem muita o Brasil gente. É grande. Se teu material é consumido apenas por um estado, você tem renda. Exato. Tá? Nós precisamos então fazer mais filhos aqui. Mais do que já temos. Nossa, pelo nível da alfabetização, primeiro. Se não se investe na educação, tu não vais ter um mercado literário. Porque não tens pessoas que vão consumir e não tens empresas que vão decidir investir nesse ramo. Exato. Exato. Eu queria falar sobre isso. Tu tens um país em que o nível de alfabetização é enorme. A maior parte das pessoas não sabe ler nem escrever. Então tu não podes esperar que as pessoas queiram ler. Tu não podes incentivar a leitura. Quando as pessoas não sabem ler nem escrever, isso não existe. Nós temos de começar pela base. E a base é complicada porque isso tem outros parâmetros. Karen. É o país. Eu quero perguntar, eu quero saber se o Paulo Angola falou aqui de uma questão. A relação entre a velha guarda e os jovens. Há essa ligação. Nós sentes que há esse elo. Nós conseguimos facilmente contactar os mais velhos. O PPT lá e fala assim, PPT lá, como é que é? Como é que fizeste sucesso? Bem, facilmente não se consegue. Eu lembro-me quando eu comecei a escrever, isso acontece com qualquer pessoa que escreve. Tu sempre procuras validação ou aprovação de alguém que já está há mais tempo que tu admiras. Isso. E eu lembro-me que eu era novinha e peguei e entreguei a alguém que não preciso aqui citar o nome. E ele, basicamente, literalmente banalizou aquilo que eu tinha feito. E aquilo doeu muito, porque eu sou uma miúda de 13 anos a ter com alguém que eu admiro. Então, diz-me o que está errado, não me digas só o que está errado. Porque se tu me disseste que está errado, eu não sei como é que eu vou melhorar. Então, isso marcou muito. Isso fez com que eu criasse um bloqueio no que toca à velha guarda. Anos mais tarde, eu conheço o Armindo Laureano, com 15 anos, que foi ele que acreditou em mim. E eu nunca me esqueço disso. E ele fez-me olhar. Exatamente, ele fez-me olhar para a velha guarda de maneira diferente. Se bem que ele não é assim tão mais velho, mas é mais velho, claro, em comparação a mim. E ele fez-me olhar de maneira diferente. Anos mais tarde, acho que foi mais ou menos na mesma altura, conheci o Mena Brandes. Eu conversava com o Mena Brandes pelo Facebook. Ele não se lembra de mim, mas eu lembro muito bem dele, porque ele tratava muito bem. Ele deu-me um espaço, deu enviar aquilo que eu escrevia. E ele realmente lia e dizia-me o que é que estava errado, o que é que está bom, o que é que eu acho sobre o que tu escreves. Anos mais tarde, conheci outros escritores que me fizeram... É assim, tu tens de saber filtrar. Porque existem... O escritor é uma pessoa... Tem uns poucos acessíveis, exatamente, né? Temos os mais acessíveis e temos os menos acessíveis. E isso faz parte. Pelo menos aqui a mensagem também ficou para os menos acessíveis. Porque estes têm uma maioria de fãs. Imagina o Água Luz, há muita gente que queria fazer aquelas perguntas. E se ele não pudesse conversar conosco. É importante, né? Exatamente. Mas eu fui acessível. Em função dos prêmios, dos slams. Acaba tendo uma avalanche também de slammers que vêm escrever para mim. Eu tenho estado a policiar muito para não ir por este caminho. Porque muitas vezes eu vou ler e fazer uma outra análise, mas nada tão forte. E sim, é importante separarmos algum tempo
para ouvirmos potenciais escritores. Os vossos fãs, principalmente. Parece que não. Nós não estamos só a ajudar quem gosta do nosso trabalho, estamos até a fazer um processo de ajuda para nós mesmos. Porque isso de rever e ter tempo para ouvir, de alguma maneira, acaba melhorando o teu trabalho, não é, cara? Exatamente. Eu concordo plenamente contigo. E isso ajuda muito. E olha, falaste algo que é mesmo verdade. Acontece muitas pessoas também mandarem mensagens para eu avaliar, principalmente quando eu entrei para a Mahatma, por causa da assessoria. E é assim, hoje eu compreendo porque é que muitos escritores que eu mandei mensagem e e-mail não me respondiam. É muita gente. E eu não consigo, e eu gosto de dar atenção. Vocês estão aqui, vocês convivem mais comigo, vocês ainda nem tanto. Eu gosto de dar atenção. Se tu vês conversar comigo e tu queres saber a minha opinião, eu tenho que ter tempo para ti. Porque eu quero te demonstrar que eu valorizo a tua arte. Da mesma maneira que tu me valorizas o suficiente para saber a minha opinião. Então, não é fácil, as pessoas ficam chateadas. Mas não é por mal, é realmente que... Primeiro, é tu estares a mexer com a arte de alguém. Não é fácil. Eu já rejeitei escrever o prefácio de algumas pessoas porque eu não senti que deveria ser eu a escrever o prefácio. Tu não dás o teu prefácio a qualquer pessoa. Esquece isso. Eu não quero aparecer bem na fotografia por escrever o prefácio do fulano e do cicrano. Tem de ter sentimento. Eu tenho de gostar daquilo que eu estou a ler. Só que agora como é que tu vais dizer à pessoa que tu não gostaste daquilo que ela escreveu? Não dá. É complicado. É muito complicado. Há que ter sensibilidade para isso. Estás a me olhar, Jamima? Porque ela falou do prefácio. Eu sei exatamente que tu tens muito cuidado com quem vais escolher para fazer o prefácio, a apresentação. O prefácio é pessoal. Exato. A apresentação do teu livro. Não é? Alguém que você... Dá uma de Augusto Cury, faz você mesmo o teu prefácio. Olha, é verdade. Tem razão. Ele já chegou num nível, quem é que vai fazer mais avaliação dele, do trabalho dele? Sinceramente. Enfim, tem aqui umas perguntas. Vamos com as minhas ou com as do Facebook, Lucas? Primeiro deixa dar confiança no pessoal do Facebook. Olá, Anjali, bem-vindo. O Paulo Angola está sempre conosco, é um bom ouvinte. E a todos, a Diana, a Fineza. A Fineza tem de vir buscar o livro hoje, não? A propósito, Fineza, os teus prémios estão aqui. Na Rádio Muzangala, não se esqueça, ela ganhou ontem. Nós hoje também não tínhamos um prémio para dar. Temos sim, vamos dar? Não temos confiança. Mas a nossa realizadora está a dizer no próximo sábado, então ficamos com o próximo sábado. Outro. Vamos doar o colar. Não, é mentira. Meu colar de pérola. Olha, a Canália tem 3. Comprem primeiro. A Canália tem 3. A minha irmã tem 3. Como slamers, vou começar com a Sankofa agora. Aleluia. Aleluia. Onde quer se ver daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Sim, como slammer mesmo. Olha, eu não tenho uma visão minha como slammer. Não és muito futurista, né? Não é isso. Não tenho uma visão minha como slammer daqui a 5 anos. O fazedor de spoken word nem sempre é um slammer. Tá? O que faz tio slammer é ir para as batalhas. Então eu aqui fiz a questão. É mesmo fazedor. Como fazedor. Estás a ver? Aprende-se todos os dias. Como fazedora de spoken word. Como exercício da profissão, não importa se é... Sim, daqui a 5 anos... isso é bem simples. Eu e a Itila vamos estar a comprar o nosso helicóptero. Vai deixar de ser helicóptero, vai pertencer a Exato. Então gostei. Sim. Eu tenho de subir nisso. Agora, isso. E ter o nosso próprio estúdio para a captação dos podcasts e dos nossos textos. Nós trabalhamos muito com a literatura oral. E o acesso para fazer a captação dos teus textos, as melhorias, ainda é uma grandiosíssima dor de cabeça. E como podcasters, a mesma coisa. Entretanto, é criar estrutura para dentro, nesse período, no máximo 5 anos, no mínimo 3, ter o nosso próprio estúdio para captação de áudios e podcast. Bom, eu vou para a Itila. Não vou fazer a mesma questão porque ela praticamente se incluiu-te no processo. Individualmente, qual é o teu maior sonho? Bom, o meu maior sonho sempre foi... Eu acho que já comecei a concretizar.
transmitir as minhas frustrações. O papel? Poder transmitir as minhas ideias. Eu sempre achei que eu tenho alguma coisa para dizer. Mas já estás a realizar. E já estou a Sim, realizar. nesse caso E ela já a escreve fazer poesias, com que outras pessoas possam se identificar. Então acabou, já podes desistir. Não é desistir, porque O sonho é contínuo, então. O sonho é contínuo. Tu não podes hoje conseguir realizar o sonho e acabou. Outro sonho, cria outro sonho, inventa. E sem falar que nós temos, com o podcast, nós já conseguimos ser ouvidas em Brasil, Portugal, Moçambique. Já agora, como ouvi o pessoal link. podem ouvir o vosso podcast? É só escrever lugar de fala dela em todas as todas as plataformas de plataformas. podcast. E a vossa página no Facebook, qual é que é? Dupla ela e Tila Vanessa Sankofa, Facebook e Instagram. No YouTube é lugar Dupla ela. E no Twitter é lugar de fala dela. E no Clubhouse é Sankofa ou Itila Vanessa. Karen Pacheco, qual é o teu maior sonho como slammer? Estou a gozar. como Karen. Volta para a terra, homem. Karen, que é cada macaco no seu galho. Sou curiosa, mas... Slammer não. E nós podemos... É possível, com um dos contos do livro da Karen, fazer uma apresentação Olha, de agora Spoken. tem pergunta... Senhoras do Spoken, agora tem pergunta para a Karen. Vamos fazer isso, Karen. Karen, por favor, qual é o teu maior sonho profissional ou individual, nesse caso? O meu maior sonho não é material. O meu maior sonho é tocar e influenciar a vida das pessoas de maneira positiva. Por isso é quando a Etila estava a falar, eu identifiquei-me logo e comecei a sorrir e disse logo, o sonho é contínuo. Porque todos os dias, através da minha escrita, eu consigo concretizar o meu sonho. E isso para mim é um espetáculo. E o meu sonho continua a ser o mesmo. E outro sonho que eu tenho é a minha família. É conseguir, através daquilo, tudo que eu fizer, que a minha família sempre esteja em primeiro lugar. Se eles estiverem bem, eu vou estar bem. Esse é outro meu sonho também. Outra pergunta é, estávamos aqui a debater se vamos primeiro fazer a pergunta do Dito Benedito, escritor do meu tempo. Olha a Fineza, acabou de entrar agora. Bom dia, Jemima. Bom dia, Lucas. Bom dia, Fineza. Bom dia, O teu Catarina prêmio está Baltazar. aqui. O teu prêmio está aqui. Bom dia, Catarina Baltazar. Karen, vamos para a pergunta do Dito ou para a minha? Vamos para a minha, que eu que já fui muito ignorada hoje. Vamos para a minha. Bora lá, Karen. Na verdade não é bem minha, essa é da Anália. Ela diz, no que pensava quando escrevia o trágico conto de Ela. Ela inclusive coloca aqui um comentário. Gosta muito de séries de investigação criminal ou tem uma pitada de psicopatia em si? O que eu pensava? Eu sou muito dramática enquanto pessoa. Então, ao escrever o conto da Ela, foi o que eu tive de ser ainda mais dramática, porque é muito pesado. Eu acho que é um dos contos mais pesados que eu tenho, principalmente por causa da morte. E quando eu recebi o feedback das pessoas, as pessoas sempre dizem que o conto dela é muito pesado. Mas é pesado porque é verdade, porque acontece. E só toca assim tanto, porque realmente acontece. As pessoas ignoram como se não fosse nada. Quantas mulheres vivem em casamentos infelizes e sofrem agressões, e as pessoas olham e fazem cara de paisagem como se não tivessem a ver. E eu simplesmente pensei em transmitir aquilo que a vida é. O que eu faço na minha escrita é transmitir aquilo que a vida é. É ficção? É, porque eu invento um bocado. Mas também acontece. Então, basicamente é isso. Boa, Anália, estás E respondida. não sou psicopata. Ou sou, não sei. Vamos descobrir. Anália, ela disse não sei. Anália, Não tem problema nenhum. Ouviste, mana? Ela disse não sei. Estás respondida. Já agora, bom dia, maninha. E agora vamos com a pergunta do Dito Benedito. Para Karen, por que o título O Meu Colar de Pérolas? O meu livro tem um valor muito sentimental. Aliás, todas as minhas obras literárias vão ter e têm. A minha capa e o meu título são uma homenagem à minha avó materna. A minha avó é poetisa. Começou a escrever em 1981, I guess, não sei, não me lembro bem. E ela transmitiu-me o gosto dela pela literatura, pela poesia. Eu, na verdade, quando comecei a escrever, eu comecei a escrever poesia.
Mas a poesia é muito minha. Eu não partilho a minha poesia, porque eu escrevo na primeira pessoa e alguém que lê a minha poesia lê-me. Eu estou nua, então eu não partilho. Porque são coisas que são só para mim. Exatamente, é como se fosse o meu diário. E a minha avó ajudou-me muito a descobrir que eu poderia evoluir, que eu poderia ir além da poesia. E quando eu decidi lançar o meu livro, quando veio a oportunidade, ela tinha de brilhar comigo. Ou ela tem de brilhar mais do que eu. Por isso é que na primeira edição era só uma homenagem ao título, pelo título, mas na segunda edição eu quis que fosse a cara da minha avó na altura em que ela começou a escrever poesia. Então o valor é muito sentimental. Todos os meus livros, na sua maioria, vão ter um título que é uma homenagem à minha avó, porque o meu colar de pérolas é o título de um dos poemas dela que a minha avó fez para os filhos, para a minha mãe e para os meus tios. E como a arte nos permite ser livres, o título não tem de ter correlação nenhuma com aquilo que é o conteúdo, então eu pretendo fazer isso sempre. Eu senti falta de um dos poemas dela naquela altura, no livro. Eu quis pôr, mas é aquela, eu trabalho com editoras e nem sempre o teu querer está lá. Isso é uma coisa que eu também explico. Já conversamos uma vez, eu já conversei com o Lucas uma vez, que perguntou-me como é que é trabalhar com editoras, e é assim, há uma estratégia toda, e eu sempre digo isso. Tu vens com o coração, eles vêm com o negócio. E tu tens de encontrar o meu termo. E eu, pro meu percurso, eu quero trabalhar com editoras porque eu tenho outros objetivos. Então é assim, vamos ter de encontrar o meu termo, e ceder não quer dizer que não aconteça as coisas como eu quero. Acontece, mas eu também tenho de ouvir a outra parte, porque eu também quero vender. Exato. Boa, of course. Lucas, não, deixa a minha língua em paz. Vamos lá. Posso fazer outra pergunta? Tem uma pergunta? Faça. Tem muitas perguntas. Tem muitas aqui. Mas vou enturmar as meninas. Sim. Vou enturmar a Itila, ela falou uma questão sobre sobre o facto de não gostar de ser influenciada. Então, neste momento, nos momentos que está em construção, introspecção, lê prosa, pelo menos? Ou fica sem ler? Pois, quais são os seus escritores favoritos? Acrescentando essa pergunta. Eu tento ficar sem ler. Assim, eu fico sem ler. Porque eu me preocupo muito com a originalidade. Eu tento sempre me pôr no papel. Sou eu a escrever. Claro que eu tenho outras... Para começar a fazer spoken word, principalmente, tive outras influências. Mas a minha escrita, eu quero que o meu desejo é que a minha escrita não seja parecida de mais ninguém. Mas um bom escritor é um bom leitor. Isso. Como é que fazes essa parte que deixas à parte? Pois. Isso poderá influenciar na tua produção qualitativa. Pode ser original, mas que seja... Mas sim, porque uma escrita vaga. Exatamente. É assim, eu não sou uma grande leitora, vamos dizer. Mas é escritora. Mas eu não sei bem. Tá bom, vamos fazer assim, para nós ganharmos tempo. E Tila, para ganharmos um bocadinho de tempo, quero que nos dizes quais os livros que gostas. Né? Que leu e gostou. São mais... Uma pessoa para ser escritor não precisa ler muito. O quê? Eu bato muito isso. As pessoas gostam muito de... Não existem escritores que não foram leitores. Logo a Luz acabou de dizer isso. Eu leio muito, é verdade. Mas eu não concordo quando as pessoas dizem que os outros têm de ler muito para ser escritor. Não, para ser um escritor, não. Mas para ser bom escritor, para melhorar a técnica, você precisa ler muito. O que ela explicou é que no processo criativo, é a nossa defesa. Ela Karen, afasta a leitura. Tenho uma não pergunta para si. A Karen lê muito. Leio sim. Então pronto. Não, mas eu concordo. Trata-me uma escritora. Eu concordo com o que ela diz. No processo criativo não quer interferência. Eu não quero interferência. Agora... Tem timings, ok? Tem timings. Agora eu preciso escrever. Quando nós estivemos a preparar o recital Canto Dela, que aconteceu no CCBA, dia 6 de março desse ano, eu tinha a playlist limpa. Que assim, não lia nada, não ouvia quase que nada, exceto as questões da outra vida, que é a vida profissional. Então, tu tens timings, e nesses timings você não pode se deixar influenciar.
São muito rigorosas, Não, gostei. porque eu acho que Edila. é assim, dentro daquilo que nós fazemos e nos últimos tempos tem estado a aparecer algumas informações de autores que plagiaram livros de outras pessoas, de poetas, de slammers que usam textos de outras pessoas e se intitulam como donos. Então nós temos que ter esse cuidado para não nos deixarmos cair em tentação. Eu posso gostar muito de um texto do Caçule, mas eu quando for escrever vai ter alguma coisa. Então eu não posso dar essa margem de erro. Sim, eu não posso cair nisso. Então, a Karen e o Lucas gostam de quanto mais discutir. virgem eu estiver nesse aspecto, mas é claro, agora da minha leitura maioritariamente é mais didática, porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu tento vais fazer a minha casa. Eu tento crescer muito nesse sentido. Vais fazer, eu sempre pago. Então, vais fazer a minha casa, porque isso é assim, não ligues para a Karen e o Lucas, eles gostam muito de discutir. Mas agora, eu concordo, estamos a caminhar para o final? Tá bem, mas isso é assim, realizadora, tá bem. Eu concordo consigo quando diz que é um pouco difícil estarmos no momento de produção, estou a criar alguma coisa e ler outras pessoas. Isso sim é verdade. Mas agora, ler é importante. Quando não estiver nesse momento, leia mesmo. Claro, eu não estou a dizer que... Sankofa. Não foi exatamente o que ela disse. Vocês são problemáticos. Agora nós temos de levar a conhecer a nossa casa para ver a quantidade de livros que nós já lemos e temos. Nós estamos a caminhar para o fim do programa e nós gostamos muito da vossa presença aqui. Vocês são fantásticos. Não vamos perder o momento para fazer um freestylezinho de pelo menos, no máximo 1 minuto. Sankofa, por favor, o momento é seu. Ainda bem que não te esqueceste, porque eu já me estava a esquecer. Niga! Go! Low. Vou fazer um freestyle a bengala aqui na Rádio Muzangala. Não tenho um texto na cabeça, mas tem aqui o Lucas Caçul, por isso Dila, dá-me lá um cool. Só! Eu estava a amar! Eu acho que era bom um texto, mas vocês criaram. Oh, fantástico, fantástico. Olá, Sankofa, tens futuro no Slammer, no freestyle, RPL, em tudo. Eu saí do rompimento e fui para as batalhas de spoken word, porque há um elemento no rompimento que para mim e para a sensibilidade que eu tenho não é muito bom, que é o confronto direto. Para eu ser uma boa pessoa nas batalhas de rompimento, eu preciso desrespeitar-te, Lucas, desumanizar-te com as minhas rimas e com as minhas falas. E com o slam não tens isso. Nós podemos batalhar uma com a outra, entretanto, a estrutura, o nosso texto e as nossas rimas devem impactar a sociedade. Não tem causa nenhuma das duas. É mais motivacional. Nossa integridade. Sim, essa também é a minha observação quanto às batalhas de rap. Né, de mas freestyle. estiga mesmo, é suposto. Só que... Karen. Então eu não tenho essa natureza aí. Olha, uma pergunta muito rápida, eu quero que a Edila responda. Por que não há no mercado nacional um livro publicado de spoken? Bom, o spoken word é essencialmente oral. Só oral. Quando eu passo, se eu pego o livro da Karen e começo a ler e faço uma apresentação sobre isso, é spoken word. Boa. E há artistas que têm discos. O Manuel Rosa, o poeta das profundezas, tem 2 discos lançados de spoken word. O Microprofecia também. Mas eu acho que a palavra fala por si, spoken word. Isso. Porque, ok. Então é isso. Há artistas que estão a lançar. Não é idiota, é uma pergunta. Não, eu estou a gozar com ele. Muita gente que não conhece o spoken. Sim, e é quem diz. E existe nessa nova escola de escritores de punho e fazedores de literatura escrita a assumir publicamente que spoken word não é literatura, é lixeratura. Então eu tenho que lixeiratura. Mas já temos resposta para isso. A Irene Amossi fez bem, né? Sim. Pronto. Estamos no fim, Sankofa. Estamos no fim. Considerações finais. É incrível falar convosco, mas estamos mesmo no fim. Começa a ti. Considerações finais, por favor. Agradecer-vos pelo convite de e dizer ao pessoal que o podcast com o show que nós fizemos, o show completo do dia 6 de março,
Está disponível em todas as nossas plataformas de podcast. 1 hora inteira de show Eu vi no sem Spotify. cortes, Eu ouvi nem no, nada. no Spotify. Fantástico. Bom, sigam-nos nas nossas redes sociais do Playlist Lavani Sankofa. Ouçam o nosso podcast. Vamos agora estrear a nossa segunda temporada especial Heroínas, só de mulheres que contribuíram pela luta de independência dos seus países africanos. Uau! Só. Então, sigam-nos e fiquem atentos. É só isso. Vocês Muito tiram obrigada. umas palavras da boca. Eu já sigo, eu sou fã. E a Sankofa sabe disso. Eu vou passar a seguir também. O Lucas vai passar a seguir. O Lucas também. Ainda não segues sigo. porque O Lucas vai parar assim, vai passar. Vou para Sankofa. Procurei Karen, Sankofa vai e lá. não encontrei. Karen, vá lá, considerações finais. Muito obrigada pelo convite e Espanha. especialmente pela surpresa boa que vocês fizeram para mim, porque vocês sabem que eu sou fã e o que vocês fizeram, realmente eu não tenho palavras para vos agradecer. Vocês permitiram que eu tivesse contacto com um dos maiores escritores do nosso mercado. Quase derreteste eu aqui. agradeço. Eu quase derreti. Eu não sou envergonhada, eu não Viraste fico sem jornalista. palavras. Virei jornalista, eu tinha mais perguntas para fazer, mas tudo bem. Muito obrigada mesmo. Gostei muito de estar aqui com vocês e espero voltar mais vezes. De Espanha. Como o pessoal pode seguir a Karen Pacheco? Karen Pacheco, eu sou Karen Pacheco no Instagram e no Facebook. Estou lá, sigam. Outra pessoa incrível. Vamos terminar esse programa que daqui a pouco eu me vou derreter aqui. Trabalhou para vocês nessa edição Jemima Kiala. E Lucas Caçula. Na realização, a Larida Luvumbo. E Ivan e Suvi. Na técnica. Estamos juntos no próximo sábado. É sobre nós.